Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma cesta cheia de rosas e margaridas. Eu escolhi um texto de Salmo número 72, versículo 12, que fala a respeito de Jesus. Diz assim: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Aqui nós temos o risco. Eu desenhei primeiro aqui, ó, numa folha de papel, depois passei para o pano. Aqui eu coloquei uma margarida a mais, achei que ficava melhor sem. Então no risco vai assim. Aqui tá meio borradinho. Aqui você vai ver que tem uma margarida pintada, porque esse pano foi o que eu utilizei para fazer um videozinho dos detalhes, mostrando como que eu pinto margaridas. Vou aproveitar a margarida nessa cesta com rosas e margaridas. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br, e também no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pela cesta e eu vou usar o rústico e o pêssego. Pincel número 8 aparado. Eu vou começar colocando o rústico aqui, ó, toda essa área de entranha. Já vou preenchendo mesmo. Aqui eu tenho um risquinho. Na verdade, aqui é bem escuro. Eu vou colocar aqui todo esse canto. Aqui também, ó, na parte de cima. E eu vou colocando a tinta aqui na parte de baixo também vou fazer. E assim, não deixa essa linha aqui, dá uma esfumada. Porque depois a gente vem com a outra cor e se ficar essa linha, é mais difícil para fazer a junção das cores. Olha, já fiz toda a borda. Agora, aqui eu tenho uma linha. Aqui eu tenho outra linha e aqui eu tenho outra linha. Essa cesta é bem simples. Você carrega teu pincel e faz assim, ó. Bem em cima da linha. Você viu que aquela linha que eu coloquei de sebe praticamente sumiu. Agora aqui é a mesma coisa. Vai sobrar um espaço ali. E é naquele espaço que a gente vai pôr a luz. Olha que simples. E dá um efeito muito bonito. Você pode usar o sépia e o ocre também, que são cores de palha, né? Dão certo. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou fazer a mesma coisa aqui nesses espaços. Ó, coloquei o pêssego. Aqui nesse espaço tem um também pequenininho e aqui tem um. Agora eu vou fazer, ó, assim também. Só que aqui a gente não vai esfumar. Você tem que deixar esse final de pincelada. Levanta teu pincel e não leve até o outro, porque aqui tem a outra carreira dessa pincelada curva. Minha tinta tá um pouquinho dura, tá vendo? Vai ficando de pedacinhos. Não é pra ficar assim esfumado. Tem que deixar a linha. Aqui só um pouquinho, porque tá numa área bem escura. A gente só vai ver uma nuance da cor. Aqui ficou aparecendo tecido, então eu vou pôr um pouquinho mais de tinta, deixando a pontinha. Pra cá também. E por último esse aqui. Eu vou pegar agora o pincel limpo de um lado com tinta desse, essa tinta pra cima. E vou fazer aqui, ó,
uma linha, mas não é uma linha muito pesada, tá? Só coloquei a tinta de levezinho. Não precisa ser uma linha contínua, pode ficar assim meio quebrada. Agora eu vou pegar um pouquinho do rústico e vou fazer assim, ó. Nesse espaço, eu vou deixar um pouquinho gordinho pra fora. Você viu que ela faz esse movimento daí? Eu vou iluminar com um pouquinho do branco. E o branco vai fazer aqui, ó. Só alguns, não precisa nem ficar na largura. É só mesmo um toque de brilho. Vai sempre em cima do pêssego, não coloque esse brilho em cima do rústico. Você viu que é bem fácil. O efeito é bem bonito. Acho que todo mundo vai poder fazer. Aí, prontinho. Agora nós vamos fazer algumas folhas. Eu gosto de, quando começo um trabalho, eu faço o que tá por trás primeiro. O fundo é outro caso. Mas agora seria a hora das folhas. Você viu que eu coloquei aqui, ó, esta, elas estão por trás da margarida. Aqui, nesse cantinho, a gente já tem um caso. Esta aqui, ela ficou por cima da rosa, por cima da parte da cesta. Então, eu não vou fazer agora. Eu vou fazer esta. Depois, eu posso fazer mais esta e esta, que também ficaram por trás. Esta aqui também, ó, ficou em cima de todos esses elementos aqui. Então, eu vou deixar para fazer depois. Vou fazer mais esta. Viu que as que eu estou escolhendo todas estão por trás. Aqui, ó, essa pequenininha, essa daqui, são folhas de margarida e estão por trás. As folhas da margarida são assim meio quebradinhas e um pouquinho maiores. As folhas da rosa você já conhece bem, tenho certeza, são mais arredondadas. Então, nós vou fazer primeiro essa daqui. Você viu que eu deixei duas ranhuras para cá. Trabalhe com o risco perto, porque eu vou preencher inteiro. E depois é que eu vou marcar esse centro. Eu vou começar aqui com o verde pinheiro na sombra. Depois eu tenho a linha do meio. Ó, já puxo um pouquinho a tinta para esse lado, pro lado da ranhura. Olha só, eu vou repetir essa parte nessa outra folha. Aqui eu tenho a ranhura para cá. Você pode começar colocando isso, ó, se você acha que pode se perder aqui no desenho. Aí depois você vai preencher todo lugar onde tá por trás, onde tem algum outro elemento encostado. Viu? Aqui, essa margarida tá por cima da folha. Aqui eu tenho uma pontinha dessa que tá por cima. Então, eu posso fazer isso aqui. Que aqui tem uma dobrinha, não vou me esquecer dela. Então, eu já ponho um pouquinho de sombra atrás, por baixo. E agora eu vou preencher o restante com azul caribe. Ó, eu coloco o azul, mas ele não precisa ficar azulzinho. Eu nem lavei meu pincel. Isso quer dizer que já vai misturar um pouquinho do verde. As folhas da margarida, elas são assim meio desbotadas. Um verde meio desbotado. Agora eu venho com o azul aqui, misturando. Você viu que a sombra já vai ficando no lugar. Aqui ela tá por cima, essa tá por baixo, né, que vai ficar escuro. Não precisa deixar assim muito verdão. Aí depois eu vou iluminar com o branco. E o branco é assim, pego de cantinho. Você viu que esse lado aqui, ó, aqui eu tenho a linha no meio.
passo a linha. Ó, aqui também eu tenho aquela linha no meio. Agora, eu puxei o verde pra cá, então eu vou puxar esse branco pra lá. Aqui também. A outra metade, o verde tá aqui, eu coloco o branco do lado contrário. O branco vai ficar em cima do azul. Ele não vai ficar nunca em cima do verde, porque o azul é a nossa luz, o verde é a nossa sombra. Aqui também, vou começar daqui, puxando para dentro, já vou colocar aqui, ó, separando daquela de lá. Aqui eu tenho dobrinha, então eu pego o branco e faço ó, já ficou dobradinho. Depois eu vou fazer um acabamento ainda com verde pinheiro aqui. Vou fazer mais uma para você ver. Todas as folhas eu vou repetir o mesmo processo, só que cada uma acaba ficando diferente da outra, porque a forma é diferente e a mistura de cor que a gente faz, sempre uma vai ficar diferente da outra. Uma fica com mais verde, outra com mais azul. Esse lado de cá, aqui ó, vai o escuro, porque essa tá por trás desta. Vou preencher o restante com o azul, já fazendo a mescla das cores. Aqui nunca é retinho, sempre tem esses gordinhos, essas entranhas. E agora eu vou iluminar com o branco. Primeiro aqui, puxo pra cá, depois todos essas pontinhas, esses cantinhos, e puxo pra dentro. Você viu que aqui, ó, sempre vai fazer um V. Você não precisa fazer o V, porque essa tinta você não precisa chegar lá, não precisa encostar. Você deve ter uma parte bem clara, uma parte bem escura. Uma parte bem clara, uma parte bem escura. Em todas as folhas vai acontecer isso. Aquela outra folha aqui da sequência, ela vai ficar pra gente fazer depois que terminar a rosa e terminar essa parte da cesta. Agora eu vou pegar o pincel zero e vou mostrar pra você o acabamento. Simplesmente passa um traço no meio, se precisar. O meu ficou bem certinho já. Aí você faz umas ranhuras, pode fazer para os dois lados. Você só não pode cruzar, tá vendo que fica assim uma linha, puxadinho com o branco? Você não pode fazer uma ranhura cruzando, ela tem que acompanhar a forma da sua pincelada. Ó. E depois aquele meio contorno, aqui tá bem escuro, nem vai aparecer muito. Aqui posso fazer até com um pouquinho do branco. Aqui vai aparecer mais, ó, na beiradinha. Gosto de pôr a pontinha, trabalhar umas dobrinhas. Essa daqui também. Não é um contorno pesado, tá? Não precisa começar ali e terminar aqui. Vai fazendo assim, ó, aqui ficou sem, aqui ficou sem. Não precisa contornar inteiro. Esse contorno serve para realçar. Se você fizer e fizer demais, pode não realçar, pode chamar mais atenção. Aí ele acaba estragando. Ó, branco. Eu vou fazer esse meio contorno aqui, onde está por cima. Vou fazer um pouquinho aqui também, porque essa parte é bem escura. E o branco aqui, olha como ele realça. São toques, não é um contorno. Bom, agora que eu já te mostrei como eu vou fazer as folhas, eu vou terminar aquelas lá de cima, pra gente pegar uma outra etapa. Olha,
eu já terminei as folhinhas que davam para fazer, as que estavam por baixo das margaridas. Agora nós vamos fazer estas folhas de rosa que estão por trás da cesta e da rosa. Eu posso fazer, eu vou usar o verde oliva de base, eu posso fazer essas aqui, essas 4, e vou fazer aqui em cima as pequenas, tá? Aqui, ó, tudo é folha de roseira. Essas daqui eu só vou deixar mais claras, eu vou usar mais branco. E essas daqui um pouco mais fortes, elas são folhas grandes e estão por trás, quer dizer, vão ficar mais escurinhas. Estas 3 daqui eu ainda não vou fazer, porque elas estão por cima de todos os outros elementos. Então, eu vou começar por aqui mostrando pra você. Olha, já fiz a base daquela ali. Eu vou usar o verde oliva de base. Um detalhe, quando você estiver fazendo uma folhinha ou qualquer elemento assim, ó, tá por trás, então preenche bem certinho, deixa todas as curvinhas que tem no risco do elemento de cima, não passa reto, porque depois você vai ter um problema quando chegar no elemento que você for pintar e você comeu um pedaço dele, tá? Então preste atenção nesse detalhe, ó, a ranhura tá pra lá, então eu vou colocar a tinta puxada nesse sentido. Depois eu venho do lado de cá, coloco um pouquinho, dou uma limpada no pincel e agora eu vou usar o rosa chá. O rosa chá misturado com o verde oliva. Evita deixar espaços puros com o rosa chá. Sempre suja assim, ó, com o oliva em cima, que o efeito fica muito bonito. Aí agora eu vou colocar do lado de cá. A forma de pintar é a mesma da folha da margarida. Você põe a base com o escuro, todo lugar que tiver por trás, passa o traço, puxa para o lado da ranhura, ó, todas as folhinhas tem. Aí depois você vem com o branco fazendo a luz. Tem que estar molhada essa base, tá? Se você deixar secar, você vai ter um probleminha. Aí a linha no centro e você vai puxar para o outro lado. Não deixa assim, ó, tá vendo? Muito certinho, dá uma puxada. Suja. Puxa teu pincel. Mais uma. Aqui, ó, verde oliva, a ranhura tá pra cá. Então, já vou puxando pra não me esquecer. Depois, volto aqui do outro lado, colocando a tinta de fora pra dentro. Aí, venho com o rosa chá. Não lavei meu pincel. A tinta vai se misturar já no pincel. Mais um pouquinho, o contraste aqui, ó. Essa vai ficar mais clara. Agora, não coloque a tinta ali e puxe reto. Aqui, né? Seria esse lado. Não puxe reto, puxa pro lado. Faz assim, ó. Esse movimento. E aqui também, não coloque aqui e puxe reto. Puxa assim, fazendo uma torcida com o pincel. A folha vai ficar mais gordinha, olha. E a última, oliva, por trás da cesta, oliva no meio, puxo pro lado da ranhura, vou pôr um pouquinho mais aqui nesse contorninho e o restante rosa chá. Agora o branco, aqui ficou um espaço meio reto, vou botar uma dobrinha ali. O branco, puxo pro lado. O branco, puxo pra dentro. Aqui vou terminando com essa tinta. Eu vou pôr uma dobrinha, ficou meio reto aqui.
quando tem uma situação assim, ó, é o lugar ideal pra gente colocar uma dobrinha. E o acabamento da folha da rosa eu vou fazer com o verde oliva, do mesmo jeito. A ranhura. O contorno não precisa ser inteiro. Eu gosto de pôr as pontinhas em algum lugar que precisa de acabamento. Aqui, ó, o cabinho, já vou deixar. Não é tão fininho, tá? Ele tem que dar sustentação pra folha. E essa daqui. Aqui na dobrinha, só um acabamento com o branco, que depois isso aqui vai secar e vai desaparecer um pouco. Então, assim eu vou fazer as folhinhas menores, só que eu vou usar mais rosa e branco do que verde oliva. Olha, fiz aqui as folhinhas menores, agora eu vou te ensinar a fazer o botão de rosa. Eu tenho uma aqui e tenho outro aqui do lado direito, então eu vou te ensinar a fazer esse daqui. Tô usando um pincel número 4 e eu vou começar fazendo aqui, ó, assim, um V, bem na pontinha. Usei rosa escuro. O pincel tá bem limpo, então nem vou pegar outro rosa. Poderia, essa parte verde aqui, ó, você pode usar os mesmos tons que você usou na folha. Eu vou usar aqui a sujeirinha do rosa escuro e o oliva já. Eu vou fazer isso aqui. Você viu que eu não vou preencher inteiro? Eu só vou passar um pedacinho assim, ó. Aqui eu enchi. Aqui, ó. Agora eu já vou pegar o branco. Não lavei meu pincel. Um pouquinho do branco. Vou colocar ali. E vou iluminar essa parte de fora. Depois aqui a mesma coisa, ó. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho do verde oliva nessa área aqui da ponta. Vou pegar um pouquinho do branco, vou torcer pra cá e vou torcer pra cá. Olha que essa parte aqui vai ficar clarinho, clarinho aqui, clarinho ali. E agora o pincel só tá sujinho de branco. Eu vou iluminar um pouquinho aqui no meio. Deixei ele. Ó, umas pinceladinhas assim. Pego o pincel 0 e vou colocar umas pontinhas. Aqui, ó, 3 pontinhas. Não precisa contornar, não precisa nada. Posso iluminar essas pontinhas, que ele vai aparecer mais. Aqui eu coloquei só de um lado, não vou fazer dos dois. Posso iluminar um pouquinho mais esse aqui, porque a tinta já tá secando, já tá sumindo. Aí, agora tá bom. Vou fazer o outro do outro lado, aqui da mesma forma. Olha como ficou aqui o botãozinho. E eu já fiz um cabinho, porque ele passa um pedacinho aqui, ó, por cima da folha. Então, eu passei o verde oliva e um pouquinho do branco em cima para dar uma clareada. Agora nós vamos pro lado esquerdo. Nós vamos fazer aquela rosa que tá virada. Agora, nesta rosa aqui, eu vou começar com o pincel número 4 mesmo. Vamos ver, acho que vai dar certo. Primeiro, você viu que aqui embaixo dela tem um pedaço que é um fundo. Eu vou usar aqui o rústico. Eu vou preencher. Localiza aí no teu risco, entre a folha e a outra rosa. Ó, preenchi. Pincel tá sujinho? Não faz mal, com rústico. Eu vou usar o púrpura. Aqui nós temos 1, 2, 3 pétalas. E elas estão por trás, lá pelo outro lado, porque aqui, ó, tem as sépalas e o cabinho.
Se você virar uma rosa ao contrário, você vai ver essa situação. Eu vou colocar o púrpura aqui, ó, nesse cantinho. E veja, meu pincel estava sujo de rústico. Vou colocar o púrpura aqui. E aqui eu não vou deixar essa linha, eu vou dar uma misturada, ó, diluir. Aqui, essa pétala vem até aqui, ó. Isso daqui é a pontinha da folha. Enfim, vai sobrar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Essa próxima, ela tá por trás dessa rosa daqui e por baixo das sépalas. Eu tô colocando púrpura. Aqui vou deixar um buraquinho, ó, um pouquinho do rústico. Nesse canto aqui, nesse canto aqui. Você viu que o púrpura vai ficar bem escuro, só vai aparecer um pouquinho ali, puro. Deixa a rosa com a linha bem certinha. E agora essa pétala aqui, são 3, né, que estão bem por trás. E vou usar um pouquinho do rústico também aqui e aqui, ó. Aqui posso pôr até um pouquinho mais, o pincel tava sujo, mas não tem bastante. Ó, agora eu vou lavar o meu pincel e vou usar o rosa escuro. Vou começar daqui. Rosa escuro eu vou colocar nesse lugar que ficou aqui branquinho. O rosa escuro aqui vai funcionar como a luz desse púrpura com rústico. Aqui é a divisão das pétalas, ó. Só um pouquinho. Não precisa fazer aquela linha muito marcada, porque aqui é uma área de sombra. Aqui eu tenho um escurinho, tudo escuro, e aqui nessa outra pétala eu tenho a beiradinha dela que tá pra fora, que tá livre. Então ela tem um pouquinho de luz também. Não vou iluminar com mais nada. Já vou aproveitar e vou colocar aqui, ó, uma pincelada de oliva. Pra cá, acho que é aqui, ó. Um pouquinho do branco, só para marcar aqui o cabinho. Agora nós vamos para as pétalas lá de cima, lá de trás. Tira o verde oliva, deixa o púrpura e o branco. Aqui, essa área, eu vou deixar mais clara. Então, eu vou preencher aqui, ó, com o rosa escuro até a metade. Eu vou pôr até aqui. O rosa escuro. Essa daqui eu vou preencher, vou puxar assim, não vou colocar inteiro. Agora o pincel sujinho com o branco. Esse branco eu vou pôr agora na linha e vou puxar para dentro. Pode ficar até assim arranhado mesmo, tá? Se você gosta bem lisinho, pode deixar lisinho também. Mas o importante é que fique, principalmente aqui em cima, mais clarinho. Aqui eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer uma pincelada assim, ó, vai ser uma dobrinha. Cuidado, não dê só uma pincelada reta, tem que fazer um gordinho para dentro e a parte de fora tem que ficar retinha. Aqui também, ó, a linha tá para dentro, parte de fora retinha. Aqui é a mesma coisa. Teu pincel tá sujinho de branco, né? Põe um pouquinho de luz aqui, ó. Pode deixar assim manchadinho, isso aqui vai sumir grande parte, mas vai ficar um ponto mais iluminado. Aqui, você viu que já começou a secar e tá aparecendo o risco. Então, eu vou colocar um pouquinho mais do branco. Não precisa ser uma coisa total, você pode pôr pontual. E vou deixar assim. Agora eu vou fazer essas duas de cá. E eu vou deixar estas daqui um pouquinho mais escuras. Ó, já vou preencher até a dobrinha
com rosa escuro, o risco vai aparecer. Eu tô vendo o risco aqui. Se você tirou o risco muito fraquinho, então antes de pintar, passe um lápis para deixar um pouquinho mais forte, para você enxergar se passar a tinta por cima. Como eu quero deixar esse lado todo mais escuro, eu vou usar um pouquinho de púrpura para fazer uma sombra. Aqui, ó, quem tá por trás é aquela ali. Então, eu vou deixar assim. Vou pôr um pouquinho de sombra aqui, ó, embaixo da dobrinha. Um pouquinho de sombra aqui, onde ela tá por baixo dessa pétala maior e por baixo dessa aqui. Esse cantinho aqui mais escurinho também. E ali só que fica clarinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do rústico, mas é muito pouco. Ainda vou escurecer um pouquinho por cima do púrpura. E agora eu vou iluminar com o branco também, mas não é tanto quanto aquele lado de lá. Agora eu dou uma espalhadinha de leve, deixo o contorno marcado. Aqui, ó, vou pôr a dobrinha. Ela vai ficar mais escura do que aquelas outras, porque aqui eu tenho rosa escuro embaixo. E ali eu não tinha, eu passei o branco direto no tecido. Dobrinha. E agora aqui, essa parte, puxo o pincel. E pronto, aqui eu não vou voltar com o branco novamente. E a pétala do meio, eu vou colocar o rosa escuro aqui, ó, embaixo da dobrinha. Vou limpar o meu pincel fazendo esse movimento. O lado de cá é mais escuro, então eu vou chegar com o rosa escuro até embaixo. E vou sujar aqui também, ó, a parte da dobrinha. Aqui eu vou deixar assim para ficar bem branquinho, mas ela tá muito larga, então eu vou pôr uma sujeirinha de rosa bem no meio. Ó, deixei mais espaço aqui. Vou pegar um pouquinho do púrpura e vou escurecer embaixo das dobrinhas. Embaixo da dobrinha, e desse lado eu vou puxar assim, ó, para deixar uma sombra, para dar uma nuance diferente. Vou lavar o pincel, porque tava cheio de púrpura, e agora eu vou colocar o branco. Primeiro aqui, até ali, vou limpando o pincel, para ficar bem mais claro esse lado. Agora eu vou passar o pincel sujinho de tinta aqui. Também vou dar uma esfumada, mas vou preservar aqui esse escuro. E agora a dobrinha. Pego tinta, faço na bordinha, limpo o pincel pra dentro, pego mais tinta, passo a linha de cima, de ponta a ponta. Posso até sair um pouquinho pra fora. E aqui a mesma coisa, só que com menos tinta. Não vou carregar o pincel mais. Pronto, ali. Agora eu vou encher as sépalas com verde oliva. Um pouquinho de branco. Eu vou iluminar aqui, assim, ó, com 2 pinceladas. O lado de cá eu vou iluminar um pouco mais. Essa daqui eu vou passar em cima. Ó, 2 pinceladas, mas eu puxo aqui, ó, fazendo uma ponta. O cabinho pode ficar até mais iluminadinho. Pronto, só isso. Não vou ficar misturando, lambendo muito, não. Se você quiser, pode fazer um acabamento com pincel 0. Ó. E esse lado aqui, o lado de cima. Agora, vamos fazer a segunda rosa, que tá aqui, ó, embaixo da margarida, embaixo dessa outra rosa. Tá enfiada lá atrás. Essa rosa aqui, eu vou usar o pincel número 8.
Eu vou usar o amarelo ouro, o branco, o rosa chá e o púrpura. Assim, começo aqui ó, no miolo. Eu vou fazer uma forma bem simples, tá? Miolo com amarelo ouro. Agora o rosa chá. Não lavei meu pincel. Você pode preencher que a linha ali de baixo, o lápis vai aparecer. Eu vou colocando o rosa chá preenchendo lá em cima as pétalas que estão lá por trás do miolo. E aqui assim, ó, dou uma pincelada para misturar no amarelo. Já vou trazer aqui essa também. Aqui você não entra com o rosa lá dentro. Você passa aqui por fora, ó. Viu que ficou ali a boquinha? Já preencho essa pétala, já preencho essa pétala. Esta. Vou descer até aqui. Vou descer um pouquinho mais. Uma pincelada aqui. O restante eu vou preencher com púrpura. Aqui eu tenho uma linha, eu vou colocar o púrpura bem em cima da linha. Eu vou dar uma esfumada para cima, uma esfumada para baixo. Para dentro e para fora. Aqui você some com essa tinta, ó. Deixa todas as dobrinhas da rosa de baixo. Tá vendo? Cada cantinho. Não deixa reto aqui, porque depois você vai ter problemas para fazer aquela dali. Agora, você viu que eu tenho alguns risquinhos. Nesses risquinhos, eu vou colocar assim, ó. Aqui nem precisava emendar, né? Aqui, ó, tem... Opa! Eu tenho um risquinho aqui, tenho um risquinho aqui. Na parte de baixo desse risquinho, eu vou pôr uma sombra de púrpura também. Aqui eu tenho alguns risquinhos. Eu vou passar bem em cima deles um pouquinho do púrpura também, porque o meu eu reforcei com o lápis e ficou muito forte. Aqui você pode fazer isso aqui, ó. Cada meinho, assim, cada encontro de duas pétalas, você pode pôr uma sujeirinha. Pronto, as sombras estão prontas. Eu posso ir direto com o branco ou eu posso voltar com o rosa chá. Agora o movimento é preciso. Você vai trabalhar as pétalas. Colocou o escurinho ali. Essa pétala aqui é do meio, então você vai ter clarinho para os dois lados. Depois você faz isso, aí você faz isso. Você vem trabalhando sempre com a posição do pincel. Não, sempre com a tinta nessa posição, pra cá. Aí quando chega aqui, a gente inverte, vira e vai ser pra cá. Ó, essa linha. E aqui nem aparece tudo, a gente põe só um pouquinho ali naquele pedacinho, naquela pontinha. Aqui eu tenho uma divisão de pétalas, essa tá por cima dessa. Então eu vou pôr uma pinceladinha, só assim. Não precisa esfumar muito não. Aqui, ó, eu já coloquei que essa aqui tá por cima. E essa parte aqui de baixo, você pode trabalhar assim. Essa pétala aqui, provavelmente, seria aqui, ó, a divisão. Aí aqui eu tenho que ter também uma pétala. Então eu vou fazer isso aqui. Agora, esse meio aqui, eu vou pegar um pouquinho do rosa chá e vou dar uma clareada, redondinho. O meu risco tá aparecendo, então eu vou voltar com um pouquinho do púrpura.
essa parte de cima eu quero um pouquinho mais clara. Então, eu vou usar um pouquinho do branco agora. Só que o branco eu não vou repetir inteiro o movimento. Eu vou só limpando o pincel. Ó, limpei pra cá. Não quero trazer o branco até embaixo. Agora pro outro lado. Ponho na parte de fora, dou uma pinceladinha por dentro. Esse lado aqui um pouco mais claro. Aqui, ó, posso deixar uma pincelada maior. Esse lado aqui eu posso deixar um pouquinho mais claro também. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Esse aqui tá muito amarelo, então eu vou descer com algumas pétalas. Com o branco, que ele vai ajudar a... Ui, desmanchei ali. Ele vai ajudar a equilibrar um pouco esse amarelo. Aqui dentro, eu vou usar esse pincel mesmo e vou deixar em cima do amarelo. Eu vou fazer um batidinho. Sempre começando desse ponto aqui, ó, que é o ponto central. Vai ficar escurinho e vai subindo e vai sumindo, mas vai aparecer a textura. Agora, a gente resolve essa parte da frente. Já tinha uns risquinhos. Aqui, ó, eu tenho essa pétala que desceu aqui. Eu posso colocar uma dobrinha nela, olha, viu? A pincelada vem assim, aí eu giro o pincel e coloco pra frente. Aqui, eu posso fazer... Não, nessa daqui, ó, a pincelada veio assim, e eu posso fazer a mesma coisa, ó. Coloquei uma dobrinha. Eu já fechei a boquinha. Agora aqui, ó, eu posso pôr uma pinceladinha menor. Aqui uma pinceladinha menor. Aí a gente já vai fechando essa área. Eu posso pôr mais uma pincelada aqui. Ainda com o pincel nessa posição, ó, pra cima. Que atravessa. Posso pôr mais uma pincelada aqui. Começa do meio, pra cá e pra lá. Também aqui terminou e aqui terminou. Eu vou colocar um pouquinho do branco, pincel sujinho só. Desse lado. Um pouquinho do branco aqui. Ó, aqui a gente pode até pôr uma dobrinha também. Viu como é fácil fazer dobrinha? Agora eu vou finalizar aqui, ó, com um pouquinho de branco. Eu vou pôr só aqui. Uns pontinhos com o pincel zero. Pronta essa. Agora a gente tem que fazer o quê? Essa rosa aqui, ó, tá por baixo de todos os elementos da direita e essa folha tá por baixo dela. Então, agora a gente para essa sequência e começa lá em cima nos botões da margarida, em cima do lado direito. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. Primeiro, você viu que eu fiz uns riscos nessa parte aqui? Eu vou colocar, ó, pincel número 4, aparadinho, durinho. Vou pegar um verde pinheiro, que é o verde que nós usamos para a folha da margarida, e eu vou colocar esses riscos com esse pincel. E com o verde pinheiro. Aqui você pode até fazer uma sombra já, ó, só puxando assim. Mas a sombra fundo a gente vai resolver depois, tá? Vou fazer até aqui. Agora, eu vou mostrar pra você como fazer essa bolinha. Essa bolinha é o botão da margarida. Nós trabalhamos o azul Caribe e o verde pinheiro. Coloquei um pouquinho do azul. Agora eu venho com o verde pinheiro em volta.
Aí vou pegar o branco, eu posso fazer uma luz assim, ó, dando batidinhas, e posso fazer um cortezinho aqui, ó, só isso aqui. Bate o pincel assim, puxa. Vou ajeitar aqui que saiu um pouquinho pra fora. Tá? Esse é esse botãozinho fechado. Aí eu tenho aqui um botãozinho que tem umas pétalazinhas saindo. Eu vou usar o cinza ônix aqui e vou pôr bem em cima do risco, puxando, esfumando para cima. Aí eu lavo o pincel e vou colocar o branco de cima para baixo. Olha aqui, eu tenho aquele escurinho que eu coloquei, então eu bato o pincel lá em cima e puxo. Eu fiz uma linha separando a pétala. Aqui eu tenho outra. E aí a gente já fez as pétalazinhas que estavam saindo para fora. E agora normal. E agora aqui, ó, a parte de baixo, que é verdinho, igual aquele de lá que eu já mostrei. Aqui não fica redondinho, ele fica crespinho. Então eu vou dar batidinhas de pincel e vou deixar assim. Eu vou iluminar também com um pouquinho do branco. E eu vou pôr aqui, ó, o branco aqui em cima e vou dar uma puxadinha. Aqui tem que ficar escurinho. Então é só ali mesmo na pontinha. Um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais aqui bem no centro. E para ele ficar gordinho, ó, tem que iluminar. Aqui você pode fazer o seguinte, você pode pegar o pincel zero também e fazer isso aqui, ó. Pode iluminar com um pouquinho do branco. Aí você consegue uma coisa mais precisa. Agora esse botãozinho aqui, não, agora essa margarida que tá começando a se abrir. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou colocar aqui, ó, o cinza ônix. Eu vou puxar esse cinza exatamente onde tem a linha que tá dividindo uma pétala da outra. Estas, por exemplo, essa aqui que tá embaixo, eu posso colocar a sombra embaixo ou posso colocar aqui por cima. Mas geralmente eu não coloco nos dois lados, vou pôr embaixo nessas duas, ó. Aí depois eu vou puxando essa sombra em cima do risco. Não precisa contornar inteiro, mas deixa assim bem esfumadinho, porque agora vem o branco. E o branco aí você tem que pensar onde você vai colocar. Primeiro, essa daqui, você viu que eu deixei a área clara ali, então eu vou pôr o branco aqui e vou puxar pra cá. Dou uma esfumada, porque o cinza ele é bem escuro. Isso daqui quando secar vai ficar bem escuro. Então eu vou pôr o branco e já vou esfumando. Isso já vai ajudar, vai clarear um pouco mais, né? Ó, não deixa ficar aparecendo aquele cinza puro. Bate a pincelada lá em cima e puxa. Que eu vou passar esta por cima daquela, ó. Umas vão ficar mais clarinhas, outras vão ficar um pouquinho mais escurinhas. Provavelmente aqui a gente vai ter que voltar depois, fazendo um acabamento. Agora eu vou fazer essa parte aqui, que é igual a esta. Vou fazer mais esse botãozinho, os risquinhos. Olha como ficaram aqui, ó, as partezinhas verdinhas. E agora nós vamos para essa margarida aqui. Eu vou começar ainda com esse pincel aqui número 6, né? Vou colocar aqui, ó, em volta do miolo. É do mesmo jeito daquela miudinha lá. Você vai puxar assim, ó.
o cinza pra fora. Eu tô achando até esse cinza muito escuro. Podia fazer... Margarida você pode fazer com fundo de qualquer cor. Eu gosto de fazer também com azul inverno. Até com azul caribe. Essa eu não tô fazendo com azul caribe porque eu já tenho aquela pronta e eu usei cinza. Então eu vou usar o cinza para fazer as outras também, porque elas são irmãzinhas. Mas você viu que eu vou colocando aqui embaixo, fica fechado. Mas lá em cima, nas pontas, não. E eu sempre deixo um espaço branco. Esse lado aqui vai ficar escurinho, porque tá por trás da rosa. Passo a tinta em cima do risco. A margarida, ela é branca, mas se você não tiver uma sombra, só preencher de branco não dá a margarida. Ó, vou esfumando. Estas, elas estão na frente do miolo. Não tá de estrelinha, assim, não tá de close, ela tá viradinha pra lá. Então, a gente deixa esse espaço aqui, ó, pra fazer um branquinho. Ali. Coloco em cima do risco sempre. Você viu aqui? Eu puxei um pouquinho de cinza pelo meio. Aqui escurinho, aqui escurinho. E um pouquinho de cinza assim, ó, pelo meio. Aqui tem que ficar branquinho, aqui branquinho. Essa daqui também, eu posso pôr até um cinza aqui na ponta. E você viu que ela é meio curva, ela não é retinha. Essa curvatura que vai fazer o movimento. Um pouquinho de cinza aqui. Olha, essa ficou diferente, tá? Aqui eu coloquei o cinza e puxei pra fora. Aqui eu não coloquei o cinza, eu coloquei o cinza nas pontas e puxei pra dentro. E agora eu venho com o branco. Bom quando tem um pincel bem durinho e seco para trabalhar o branco. Você carrega, bate lá na ponta e puxa. Carrega, lembrando que sempre entre as duas, uma delas vai levar a linha até o final. Aqui, por exemplo, ó, eu vou deixar a linha desse lado. Nessa, eu vou deixar a linha desse lado. Sempre a curvatura no positivo é a que tá por cima. Aqui eu só vou esfumar um pouquinho, porque tá por trás, então não vou pôr branco aqui. Nestas é a mesma coisa, ó. Eu vou trabalhar o branco assim pelo meio. Aqui também. Essa daqui já tá por cima do miolo. O ideal é fazer o miolo primeiro, então eu vou deixar esse espaço. Bate lá na ponta e puxa. Você viu que mesmo puxando o branco em cima do cinza, ainda fica meio escurinho. É claro que depois a gente vai voltar iluminando de novo. Aí ela vai ficar bem branquinha. Essa daqui também já tá aqui, ó, em cima do miolo. Então, eu vou parar agora com as pétalas e vou fazer o miolo. Miolo, preencho com amarelo ouro. Eu vou fazer o miolo contrário daquela que eu ensinei lá. Eu vou modificar o miolo dela depois. Eu vou fazer o miolo aqui dentro com verde oliva. Vai ficar assim. Depois eu vou bater aqui por fora o rústico. Assim, ó, eu bato o pincel bem de pezinho. Lembra do girassol? Ó. Girassol eu gosto de fazer o miolo desse jeito também. Eu gosto desse miolo. Você vai batendo o pincel. Vou pôr até aqui, porque daqui pra cá
as pétalas estão por cima, né, do miolo. Então, o miolo vem escurinho até aqui. Agora, uma segunda cor, um pouquinho do púrpura. E o púrpura, ele vai aqui, ó. Tô sujando só ali. E depois aqui em cima do amarelinho. Na verdade, entre o amarelo e o rústico. Você pode fazer com sépia também, isso daqui que fica bonito, tá? Não precisa ser com o rústico. Ó. E agora o branquinho aqui. Aqui assim vai mais, que é uma área bem iluminada. Agora eu vou colocar o branco no restante. Aqui, ó, eu bato o pincel cheinho de branco ali. Puxo pra fora. Essa daqui, essa eu vou bater aqui, vou puxar pra lá. Essa, bato aqui e puxo pra lá. Porque, ó, o movimento dela é esse. Isso você pode se orientar pelo risco. Se você colocou o cinza e não consegue perceber qual que é o movimento, olha o teu risco. Cuidado para não deixar nenhuma área sem tinta, né? Porque é branco, às vezes a gente se confunde. E essa aqui eu vou deixar por cima dos dois lados. Aqui vai ficar mais escurinho, só que depois que secar a gente vai reforçar o branco na área de luz e essa área vai ficar ligeiramente sombreada. Mas você percebe aqui, ó, que essas pétalas elas estão por cima do miolo? Esse daqui ficou até um pouco retraído demais, vou pôr aqui uma pontinha também. Mesma coisa com esse, ó. Agora eu vou fazer esse botão aqui, que eu já fiz um lá em cima, e vou fazer essa folha que a gente deixou pra trás. Essa margarida ainda não, porque eu tenho que fazer as coisas que estão por trás dela primeiro. Olha como está ficando. Agora nós vamos, na sequência do que tá por baixo, a gente pode fazer esta rosa e pode fazer esta rosa. Eu vou fazer essa daqui. Então, eu vou começar aqui dentro com amarelo ouro. Vou preencher todo esse lado aqui, ó. E aqui a parte de cima com rosa chá. O rosa chá vai misturando aqui, ó, com amarelo ouro, para não deixar aquela divisão, tá? Do lado de baixo, eu não vou passar o rosa chá em cima do amarelo. Porque aqui é o miolinho, tá lá por trás. Aqui nesse cantinho, você viu que aqui, ó, tá lá dentro da cesta. Eu já vou colocar o púrpura. Eu vou fazer a sombra dessa com púrpura também. Aí eu já passo um pouquinho do púrpura aqui pra cima. Já venho fazendo aqui, ó, as sombras. Cantinhos, todos os cantinhos fica escurinho. Aqui aquele miolo, aqui eu tenho os cortes, eu vou pôr bem em cima do risco. Dá uma esfumada, aqui ó, pétala por cima da outra, fica mais escurinho embaixo. Aqui também, todo lugar que eu tiver risquinho, um pouquinho. Lavo meu pincel e já venho com o branco. Vou começar aqui. Vou colocando a tinta, dando uma puxadinha. Eu tenho a sombra embaixo, eu tenho a luz em cima. Aqui vai só um pouquinho de luz, porque ela tá por trás da folha. Aí a gente não pode pôr muito. Aqui em cima, ó, já vou fazendo a linha de fora e já vou limpando o pincel
Mudei, tá vendo? Aqui eu fiz assim, aqui eu faço assim. Já venho limpando o pincel para deixar aquelas outras pétalazinhas. Tá vendo? É só você seguir o risco, que você não vai ter problema. Aqui eu coloquei o branco na borda e dei uma puxadinha para dentro. Eu não vou trabalhar essa área aqui, vou deixar ela bem escura. Aqui a gente tem aquele bojo, então eu vou fazer bem no risco que eu coloquei, ó. Uma pincelada. Aqui eu tenho 3 pinceladas menores, que vão fechar a boquinha aqui da rosa. Aqui eu tenho mais uma, eu vou colocar assim. Aqui eu tenho mais umas, vou colocar assim. Lavei o meu pincel, eu vou dar uma ajeitadinha, uma esfumada. Talvez até depois eu tenha que voltar com um pouquinho mais de branco, se ficou aparecendo alguma coisinha do risco, para cobrir. E agora com esse pincel só sujinho, muito pouco, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, só isso. Depois de seco, a gente vê se vai precisar voltar com branco. Aqui, acho que eu vou puxar mais esse. Eu gosto daquela pétala que fica aqui assim, que atravessa. Eu vou puxar aqui um pouquinho mais pro lado direito. Aí. Ah, dá pra pôr mais um aqui. Quando fica espaço grande assim, ó, a gente vai colocando pinceladinhas. E a gente vai preenchendo o espaço. Agora nós vamos fazer a outra rosa do outro lado. Ah, antes eu vou pôr já os pontinhos aqui com púrpura. Trabalhando com a pontinha do pincel mesmo. Começa aqui bem cheinho e vai subindo, limpando o pincel. Pronto, agora vamos na outra lá, fazer a mesma coisa. Esta aqui, eu vou começar também com amarelo ouro aqui. Eu vou colocar aqui em cima o rosa escuro. Ela vai ficar um pouquinho mais escura do que aquela do rosa chá. Vai ser o mesmo tom daquela virada lá de cima. Ó, tô preenchendo também aqui a beirada de cima. Essa pétala aqui. Ó, na verdade, ó, a linha aparece, posso preencher tudo. É só não ficar esfregando muito o pincel em cima das linhas. Pronto, preenchido. Eu vou fazer uma sombra com o rústico. Lá em cima também nós fizemos a sombra com o rústico. E eu vou começar preenchendo esse espaço aqui, que esse espaço aqui seria da rosa, só que tá numa entranha, lá dentro da cesta. Aí, quando eu preencho ali, eu já tenho que vazar com essa tinta por baixo. E aqui, ó, no cantinho também tenho que ter esse tom. Vou pôr um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui, ó, nesses cantinhos. Você viu que eu nem carreguei o pincel de tinta, eu só tô usando o que eu tinha no pincel. Aqui em cima eu vou fazer a sombra com púrpura. Não lavei o pincel, mas o púrpura, ele é um pouco mais claro. Como eu não lavei o pincel, então eu tenho uma cor um pouquinho mais forte aqui. Aqui eu tenho dobrinha. Vou fazer a sombra embaixo da dobrinha. Depois, aqui eu tenho outra dobrinha, vou fazer a sombra embaixo também. Essa linha aqui, ó, ela tem que passar pra cima ali. Tá, agora aqui eu tenho um risquinho. Aqui eu tenho um risquinho, eu vou colocando a sombra sempre por trás. Risquinho, risquinho. Risquinho, risquinho. Aqui eu tô colocando em cima do risco, que é pra ajudar a sumir com ele. Essa pétala aqui, eu posso também
puxar ela um pouquinho aqui, ó, pra jogar essa lá pra trás. Tá, eu já vou colocar os pontinhos aqui no meio. Deixei um pouquinho maior. Agora eu vou trabalhar com o branco. Tá tudo molhadinho aqui, viu? Se você deixar secar, você não consegue fazer esse branco sumir aqui dentro. Você viu que eu tô trabalhando com pinceladinhas mais curtas? Essa dobrinha aqui, ó, eu vou virar o pincel. Essa parte aqui, ó, eu vou deixar mais clara. Aqui também, só vou limpar o pincel. Não venha em cima do rústico, tá? Fica só em cima do rosa, do púrpura. Dobrinha. 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 Aqui eu tenho uma dobra e aqui tenho aquela dobra inteira. Essa dobra aqui eu vou pegar a tinta aqui, ó. Deixa gordinho ali, mais um gordinho e daí faz reto. Aqui eu vou começar bem aqui. Lembrando que o branco, a dobrinha, tem que ficar acima da sombra. Não coloque em cima, é acima, pra cima. Misturou ali a dobrinha, né? A gente já arruma. Vou colocar aqui no meio um pouquinho do rosa escuro, só para separar. Um pouquinho do púrpura, para deixar mais escurinho. Lavei o pincel, tô voltando, dando uma esfumadinha. Pronto, acho que chegou no tom ali. Então, agora eu vou fazer a pontinha dela aqui, ó. Um pouquinho mais de branco aqui. E pronto. Agora, eu posso fazer essas folhas da rosa igual àquelas que eu já fiz. Terminei as folhas e agora eu vou preencher com o pêssego toda essa área da cesta aqui, ó, que a gente tem que terminar. Terminei de preencher, agora eu vou pegar o rústico, troquei de pincel, peguei o número 4, aparadinho. Eu vou fazer uma sombra em cima desse pêssego, em toda a volta. Eu vou passando o pincel na beiradinha e dando uma esfumada para dentro. Aqui, esse tá por baixo, né? Então, ele tem que ficar com uma sombra aqui. Aqui também, tá vendo que essa coisinha aqui, ó, ela tá por cima, então ela vai ficar mais clarinha. Essa parte que tá por baixo fica mais escurinha. Aqui a gente já tem preenchido, que é da cesta, então não deixe nenhum espaço branquinho, clarinho. Você viu que eu tô literalmente passando o pincel com tinta em cima dos riscos. É uma cesta meio rústica, então eu não vou alisar muito. Pronto, todo o espaço sujinho. Nós vamos usar um pouquinho do branco nessas áreas onde ficou o clarinho. E a gente vai dando pinceladinhas. Ó, bem no meio. Não precisa esfregar muito, não. Vai dando pinceladinhas e deixando assim, ó. Pode deixar meio um lugar um pouquinho mais, um lugar um pouquinho menos. Dá uma caprichadinha assim na luz, onde tá por cima. Aí, nessa parte aqui,
você vai colocar aqui um pouquinho, ó. São 3 linhas que você já colocou o rústico. Agora você vai nos entremeios, nos intervalos e coloca um pouquinho de branco assim, de baixo para cima. Mas não alise muito. E nem precisa preencher inteiro. Pronto, feito essa parte. Agora eu vou terminar aquela folhinha que tem ali do lado com a última folhinha da margarida e vou terminar essa margarida também, porque aqui não tem segredo. Esta aqui é exatamente igual àquela que a gente fez lá em cima, tá? Terminei aqui. Você viu que essa parte tá por cima do miolinho. Então, a gente dá umas pinceladinhas de branco aqui. Coloquei de novo o miolinho nesta, porque ele tava diferente, eu coloquei com as mesmas cores. O amarelo ouro, a batidinha de púrpura, depois em volta o rústico e aqui dentro o verde oliva. Agora, eu senti a necessidade de escurecer um pouquinho mais essa rosa aqui. Essa parte aqui, ó, que tá por trás. Então, eu vou fazer isso ainda. Se você tá pintando junto comigo, você pode voltar aqui como eu tô fazendo. E você vai fazendo assim, ó, uma luz seca. Na verdade, aqui, ó, basicamente eu preenchi mesmo. Com cuidadinho. Aqui vem esfumando, porque essa parte você não precisa preencher. É só a rosa de trás, que eu quero deixar um pouquinho mais escura. Se você viu o vídeo primeiro antes de começar a pintar, você não vai ter dificuldade, porque daí você vai saber que aqui você já vai deixar com um pouquinho do rústico, não só o púrpura, que é a cor que eu tinha feito a sombra. Eu quero que ela tenha essa rosa um pouquinho mais de peso ali. Agora eu vou subir com um pouquinho aqui. Eu pego assim, ó, uma isca e tiro o excesso no lugar onde é para ser escurinho e depois eu venho esfregando o pincel bem de leve. Ó, isso aqui é uma luz seca. O trabalho já tá seco. E eu venho com um pouquinho de tinta, só dando uma esfumada. Vou voltar com um pouquinho do púrpura agora, só para fazer o arremate. Pronto, já tá mais escurinho. Tô mais satisfeita com a cor dela. Agora nós vamos esperar secar. Todas as partes devem estar secas para a gente fazer o fundo. O trabalho está seco, então eu vou molhar, eu vou borrifar água toda a parte de fora aqui do trabalho. Sempre coloque a água um pouquinho além, aqui ó, tô colocando água até para fora. Não coloque água demais, porque quando você começar a pintar, você vai perceber que vai fugir. A tinta foge, a tinta acompanha a água. Passo a mão não ficou brilhante. Se ficar brilhante é porque tem água demais. Então você tem que esperar um pouco ou você tem que colocar um paninho seco para tirar o excesso. No meu aqui tá bom. Eu vou usar o pratinho, eu vou usar um pituá. Vou começar com um pouco do azul caribe. Tiro todo o excesso. Eu vou colocar azul caribe bem aqui. A gente começa pertinho, sempre nas entranhas, e vai limpando o pincel para fora. Aqui, ó, nas folhas, eu posso até passar por cima, porque aqui eu tenho azul também. Até nessa área central aqui, ó,
aqui na margarida, a gente ainda vai fazer um retoque. Então eu posso passar por cima. Coloquei um pouco do azul aqui. Um pouquinho mais forte. Não leve muito. Agora eu vou fazer assim, ó, 3 pontos de azul. Coloquei um aqui, agora eu vou colocar o outro aqui. Não é preciso sair para fora, fique assim, ó, na altura dos elementos. Sempre que você carregar de tinta, comece nas entranhas, tirando o excesso e levando para fora. Olha como ele vai sumindo, vai ficando um fundo assim esfumado perfeito. Aqui, e agora pro lado direito, eu vou colocar um pouco aqui, ó, entre essas folhas aqui da rosa. Até aqui, tá vendo que eu tô passando o pincel em cima. Depois é só você passar o dedo assim, que sai a tinta, porque aqui tá tudo molhado também. Eu não joguei água só aqui, joguei água em cima de toda a borda. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços que eu vou colocar o pêssego. Ó, lavei bem o pituá. E agora eu vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei o azul, eu vou colocar o pêssego nessas áreas aqui. Não faça contorno em volta, comece do cantinho e vai sumindo. Aqui, entre os dois, você faz uma mistura. Ó, tem que ter uma passagem de cor, não pode ficar dividido. Limpa o pincel. Que ficou bem marcada a divisão. Então, eu vou entrar com um pouquinho do pêssego aqui em cima desse azul. Agora, eu vou colocar aqui do lado de cá. Agora, nesse canto aqui, embaixo da cesta, trabalhando assim na horizontal. Aqui também, ó, nesse canto aqui. Aqui embaixo eu trabalhei assim porque eu preciso da ideia da mesa. Então, a gente trabalha na horizontal. Agora, aqui pra cima é tudo no redondinho. Agora, eu vou usar o rústico. Eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, com o pituá também. Vou tirar o excesso e vou fazer a base, o apoio. O apoio não precisa cobrir essa outra cor que a gente tem, mas tem que ficar grudadinho aqui, não pode ter uma linha branca entre a cesta e esse rústico que eu tô colocando aqui. Você viu que eu tô passando em cima, ó, da bordinha ali, da beiradinha. Aqui já vou deixar mais escurinho. E aqui eu vou deixar assim essa linha, que vai fazer meio que um triângulo aqui, ó. Para ter uma entrada de luz. Vou colocar um pouco aqui também, mas só que eu acentuei mais pro lado de cá, que tem mais espaço aberto ali. Pronto, feito isso, eu vou pegar o pincel número 6, um pincel menor. Eu vou ainda continuar com o rústico, fazendo todos os cantinhos. Agora eu pego um pouquinho de tinta, coloco ali no cantinho, por isso peguei um pincel menor. Aqui, ó. E venho limpando o pincel para fora também. Nesses cantinhos aqui, eu trabalhar com o pituá é mais difícil, então por isso eu peguei o pincel. Mas eu já tenho uma base ali de tinta que tá esfumado.
Então agora, e como tá úmido também, não fica difícil. Esse cantinho aqui, ó, todo vai ficar mais escurinho. Vou terminar esse lado aqui e já mostro pra você pronto. Eu terminei de esfumar toda a área da volta. Agora eu achei que tem alguns lugares que estão meio vazios. Então eu peguei o pincel número 6, tô pegando verde pinheiro. Aqui, por exemplo, eu vou colocar mais umas pinceladas com o verde pinheiro. Já tenho aqui 3, mas eu vou deixar assim, ó, meio manchadinho aqui esse fundo. Eu achei que ele ficou meio claro. E a pintura é assim mesmo. Eu comecei a fazer, eu não tinha feito um estudo prévio, comecei a pintar aqui direto. Então, quando a gente pinta assim, de repente você pode sentir necessidade de fazer mais alguma coisa. E é isso que eu tô fazendo aqui. Tá úmido ainda o fundo, então esse verde ele não vai ficar na mesma tonalidade do outro que já tem ali. Ele vai ficar um pouco mais claro. Acho que vou, em cada lugar onde tiver esses raminhos, eu vou pôr assim, ó, um fundo meio sujinho. Aqui também um pouquinho mais. No teu risco, eu vou colocar essa margarida um pouquinho mais pra cima, tá? Pra cobrir esse fundo aqui. Aí você não vai ter essa dificuldade. A margarida vai pegar ali, ó, em cima das pontinhas da rosa. E agora, os retoques finais. Como eu falei lá no começo, sempre que eu faço uma flor, uma coisa branca, eu gosto de trabalhar toda a sombra, a luz, esperar secar e depois eu volto retocando a luz. Aqui é isso que eu vou fazer agora. Já tá pronta, a pintura tá pronta, só que eu gosto de realçar um pouquinho mais. É por isso que eu fiz a sombra da volta. Você viu que, ó, ele suja um pouquinho, eu passo o pincel em cima sem medo. Porque depois eu vou fazer isso aqui, ó. Esse realce. Eu gosto de fazer, eu acho que dá um resultado muito bom. Não dá muito trabalho, é rápido. E o efeito é compensador. Seria uma luz seca, mas só que eu tô colocando tinta. A luz seca você vai tirando o excesso, você põe só um pouquinho, vai esfregando, esfregando. E aqui não, que eu tô colocando, mas sem a necessidade de preenchimento. Essa daqui ficou por trás daquela, mas eu vou retocar também. Eu vou retocar primeiro, que vai ficar escuro mesmo, eu não posso clarear. Pontinhas. Você viu que eu tô seguindo o mesmo caminho, tanto que se uma pessoa olhar o antes e olhar o depois, ela não vai perceber em questão de contorno e forma que eu fiz isso. Só em questão de cor. Elas vão ficando assim mais branquinhas e mais definidas. Quem não gosta de trabalho muito definido, não deve fazer isso. Olha como não interferir em nada. Pronto aqui. Agora eu vou reforçar esta também. Aqui, ó, sujou com azulzinho. É até um efeito legal. Tem gente que gosta, pode deixar. Não tem que fazer isso aqui. Ninguém tem que nada. Isso são sugestões. Sou eu mostrando para você como que eu faço e como que eu gosto. Você tem liberdade para fazer como você gosta. Mas enfim, acho que vale a sugestão. Aí, olha como fica mais definido.
Eu vou fazer isso na outra também. E vou fazer na rosa algum risquinho do carbono que apareceu. Eu vou colocar um pouquinho do branco para esconder. Então, eu coloquei também os pontinhos aqui, que eu não tinha colocado, pontinhos brancos. Realcei todo o branco, cobri os risquinhos e está pronto o trabalho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo tem um link que manda direto para o risco. Para você que me apoia, o meu muito obrigado.